Deixa eu botar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, bater um papo aqui com o Mário Frias, falar sobre a aprovação desse requerimento de urgência, tá, pessoal? Então, foi um requerimento de urgência aprovado. O que isso significa? O que está em risco? Deixa eu só fixar aqui e chamar o Mário Frias. Deixa eu ver se ele já está online aqui. O Mário Frias não. Mas a cara do governo Lula, né? Ou melhor, do desgoverno Lula. Colocar no meio da questão toda que está acontecendo do Rio Grande do Sul, colocar para ser votado um projeto para aumentar tributo. Inacreditável. Ou melhor, né? Nada surpreendente, mas... Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Estamos mal representados. Jaqueline Loyola. Concordo, Jaqueline, complicado. Fala, Mário, tudo bom? Fala, Ganan, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô usando esse microfone de lapela aqui, mas eu confesso que eu não sei se... Não, tô te ouvindo bem, tá bom o som. Tá ouvindo? Será que tá ouvindo o microfone? Acho que não, né? Não, Duda, tá vindo pelo telefone. Tá, beleza. Mas acho que aqui que fica bonitinho. Mário, eu te falar, foi aprovado aqui o requerimento de urgência. Eu vi. O requerimento de urgência, gente, o que ele faz? Ele dá uma prioridade nesse projeto e ele serve como termômetro para saber se será aprovado ou se não será aprovado o projeto. Então, é um passo importante para a aprovação, mas não é definitivo. É isso que eu estou querendo dizer. Pelo regimento, o requerimento de urgência ele demanda que nos próximos 100 dias a gente aprecie o mérito desse projeto. Só que, como tem vários projetos com requerimento de urgência aprovados, esse prazo de 100 dias ele não necessariamente é respeitado. É um samba do crioulo doido aqui, né? Se é que isso daí não é, sei lá, alguma forma de racismo que daqui a pouco vão me acusar, vai, agora que eu lembrei aí. Mas, Mário, eu estou lendo aqui o artigo 2º do relatório, relatório que inclusive entrou nos sistemas da Câmara hoje, tá, gente? Sim. Esse projeto é de 2017, a autoria do Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que hoje é ministro do Lula, é um dos 40 lá, né? Do Alibaba e os 40. O artigo 2º do relatório do André Figueiredo, que é do Ceará, PDT do Ceará, o artigo 2º, inciso 8º, traz o seguinte: grupos incentivados, mulheres, negros, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodeclaração, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade social. Mário, o que significa ter essa questão de grupos incentivados, colocar essas minorias todas dentro de um projeto de lei? Eduardo, eu quando li hoje, eu tenho certeza que você tem a mesma impressão que eu, né? É pura demagogia. A verdade é que eles querem taxar, né? Porque a sanha desse governo é por imposto. Aí eles estão usando como artifício aí a Codecine e o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um imposto que quem produz paga para depois ser reutilizado no que a gente chama de editais. No caso, o que você está falando aí é que esses editais que vão ser supostamente financiados com o dinheiro dessa nova taxação, eles vão dar prioridade a essas minorias identitárias, Eduardo. Então, se você quiser produzir um conteúdo cristão, sei lá, The Chosen, qualquer outro documentário desse tipo, isso daí não vai ser prioridade dentro das plataformas de streaming e também vai ter uma burocracia maior ou menos dinheiro para receber por parte do governo com esse novo imposto? Eduardo, uma das coisas que seu pai sempre colocou como prioridade para mim na Secretaria Especial de Cultura era para que a gente para que a gente desse transparência no artista final, lá na ponta, seu pai nunca falou assim, não dê dinheiro para isso ou não financie aquele grupo, jamais. A intenção nossa na Secretaria Especial da Cultura sempre foi fazer uma distribuição igualitária com processos burocráticos e legais, né, processos legais, sendo respeitados. Quando você, num projeto como esse, coloca que 50%, né, é o que eu estou entendendo, pode ser mais ou um pouco menos, mas oficialmente, digamos assim, um percentual vai ser destinado obrigatoriamente para uma minoria identitária, você não está ampliando os horizontes, você está fechando esses horizontes, você está privilegiando de forma
definitiva, porque aí nós estamos falando de uma lei, você entende disso mais que eu, de forma definitiva, que esses grupos e minorias identitárias vão ter, no mínimo, uma prioridade legal. Mas como a gente conhece, né, eu não posso negar, eu conheço, é claro que isso é só uma maneira de dar uma resposta. Falar, não, olha, nós estamos colocando dinheiro naquela minoria identitária, mas não está dizendo que ele vai investir aí nos cineastas em início de carreira, não está dizendo que ele vai apoiar atores e diretores em início de carreira, está dizendo que ele está reservando uma cota, dizendo, olha, se você é desse grupo identitário, você vai ter esse dinheiro, mas em momento nenhum ele está dizendo que isso vai ser um benefício que vai retornar para a cultura plural do Brasil. Uhum. E se você começar a ler, primeiro é complicado, tá, gente? Eles fazem tudo em cima da hora, de propósito, tá? Exatamente. O foco de todo mundo hoje está o quê? Está no Rio Grande do Sul. Até os deputados que não são do Rio Grande do Sul, é o caso do Mário, eu, né? Nós somos de São Paulo. Pô, a gente está vendo aqui, falando sobre emendas para lá, sobre reconstrução da cidade, comparações com Katrina, tentando chamar a atenção internacional para mais envio de ajuda, vendo o day after, enfim. Está todo mundo focado nisso. E o que o governo faz? Ao invés de mandar uma medida provisória com créditos extraordinários, que é o que o governo Bolsonaro sempre fez, né? Muito mais Ele rápido, sempre enviou... muito mais fácil, muito mais eficaz, né, Duda? É dinheiro lá na ponta, na mão do prefeito que precisa, que conhece melhor a realidade da cidade, tá? E aí, gente, no momento da calamidade, não importa, né, a cor partidária. O Bolsonaro sempre fez isso. Eu lembro de deputados que vão falar comigo, Eduardo, pô, seu pai tá mandando dinheiro pro Maranhão, o Maranhão é Flávio Dino. Eu falei, cara, paciência, né? A população de lá escolheu, né? Vamos deixar de lado qualquer discussão acerca de eleições e processo eleitoral do Brasil. Mas a população escolheu, não é justo. Até porque tem gente, por exemplo, Imperatriz é uma cidade muito bolsonarista. Até porque tem gente lá que votou no Bolsonaro que pague o pato, né? De não ter recursos, porque a maioria decidiu, né? Escolheu por aquele governante. Então, com o Bolsonaro era dessa maneira. E agora a gente está vendo como é que seria o Lula se ele comandasse a pandemia. O Lula acabou de anunciar também que vai reduzir, né? Fez um corte na questão de recursos para prevenção de desastres em Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, né? Se existe algum petista aí ainda, né? Pior que tem. São poucos. Tem que esfregar isso na cara do pessoal lá. Retornando aqui ao relatório, e por isso que eu falo, né? É tudo feito em cima da hora. Por isso é difícil, às vezes, a gente conseguir ler um juridiquês aqui, que é esse projeto. Vocês vão ver agora, porque eu vou ler para vocês aqui a letra do relatório, entender o que é, denunciar para a sociedade entender o que é e fazer pressão. Então, como eles sabem que eles não querem essa pressão, querem votar isso aqui a toca de caixa, o relatório é enviado em cima da hora, né? É votado o requerimento de urgência. E aí eu não ficaria surpreso se amanhã eles votassem o mérito, né? Se o mérito vier para plenário da Câmara dos Deputados. Antes de voltar aqui para o Mário, artigo 10º do relatório do André Figueiredo, PDT do Ceará. Os mecanismos de disponibilização, oferta, busca, seleção de conteúdos audiovisuais, formatados em catálogo, utilizados pelos provedores de vídeo sob demanda, deverão observar as seguintes condições. Inciso 1º, oferecimento de disposição destacada. Aqui você já pode ler, tá? Primeira tela, primeira página, quando você abre aí o Netflix, por exemplo. Oferecimento de disposição destacada, né? Aos conteúdos audiovisuais brasileiros. Então, você que gosta aí do documentário de uma série internacional, esquece. Você vai ter que buscar isso daí para ter acesso. Inclusive independentes, de modo a assegurar proeminência desses em relação ao restante do catálogo na forma do regulamento. Ou seja, isso não existe. Você está privilegiando os amigos do rei. Você não está privilegiando o que tem talento. Eu vejo diversos filmes alemães, noruegueses, poloneses, eu vejo filmes de todos os lugares do mundo. Essa é uma escolha pessoal. E quando o streaming ele começa a funcionar, Eduardo, ele vai selecionar esse menu de primeira página de acordo com as suas buscas anteriores. Ele não está... É óbvio que ele faz a página para fazer seus lançamentos, séries em que a própria plataforma está investindo muito, como qualquer circuito de cinema, né? Você vai num determinado cinema mais cultural, você vai num cinema mais popular, você está ali definindo um pouco
que tipo de teor dos filmes você quer assistir. Mas nesse caso, as plataformas funcionam muito bem democraticamente, no sentido de, se eu procuro filmes de policial, se eu procuro filmes de drama, se eu assisto mais filmes alemães, se eu assisto filmes franceses, ela vai fazendo ali uma organização de algoritmo de acordo com o que eu gosto. Neste caso, Eduardo, eles estão fazendo mais uma vez o que eles mais gostam. Eles estão, de maneira tirânica, decidindo o que vai estar na primeira página de um produto que você está pagando. E juntando isso que você leu agora, Duda, com a outra questão de privilegiar a minoria identitária, já está na cara qual vai ser a primeira página de todas os streamings que Matou a você charada. vai pagar. O teu filho vai para a escola, né? Você não pode fazer homeschooling. A esquerda é contra o homeschooling. Ele vai para a escola e vai ser doutrinado. Ele vai ligar a TV aberta, vai ligar na Globo, ele vai ser doutrinado. Ele vai tentar fugir desse mundo, ir para o streaming, para ter acesso a outro tipo de conteúdo, ele também será doutrinado. Então, no final das contas, a esquerda está fazendo isso. Mais uma vez, no meio da tragédia do Rio Grande do Sul. Tá? Esse artigo 10º com o artigo 2º casado é o que o Mário acabou de falar, matou a charada. A intenção deles é essa. E de quebra, ainda bota um impostinho ali. Só que, Mário, vou te dar um doce se você adivinhar. Quem é que vai ficar isento de pagar esse novo tributo? É muito claro quem vai ficar. Porque, olha só, eles são muito espertos. Eu vou responder, mas eles são muito espertos. Eles botaram uma série de pré-requisitos que a única empresa capaz de cumprir é a Plim Plim. Então não tem história, não tem caô, é só você ler. Se você tiver a oportunidade de ler, você vai entender que está tudo montado para a Globoplay. Por que a Globoplay? Porque é uma empresa que produz no Brasil, uma empresa que emprega no Brasil, uma empresa que forma profissionais no Brasil. Esses requisitos só ela cumpre. E tem mais, tem muita gente falando, porque a Record também quer. Eu acho muito difícil acreditar nisso, tá? Porque a Record é uma emissora que se mantém, não é uma emissora que viveu de propaganda, é uma emissora de uma empresa, de um privada, é uma empresa que funciona, mas é uma empresa que, se você for observar o catálogo, é uma empresa que voltou com as novelas bíblicas, com os filmes bíblicos, é uma empresa evangélica, então... Não se enquadra em nenhum desses grupos aqui minoritários, identitários, né? Nenhum! Mulher, negro, indígena, quilombola... Não, na verdade, a Record fala com todo mundo, porque a Record está falando com a sua maioria judaico-cristã, que é o povo brasileiro. É que, na verdade, ela não produz o conteúdo voltado para a lacração esquerdista. Não, entendeu? Inclusive os conteúdos da Record, Eduardo, são muito vendidos no mundo. A Record tem muito público ao redor do mundo, na África, na Europa. Então, assim, eu acho difícil acreditar alguém vir me dizer que alguém que representa a Record tem interesse num projeto de lei como esse. Primeiro, porque, como você falou, está tudo montadinho, esquematizado para que esses recursos só caibam dentro da Globo, o retorno. Ou seja, essas restrições elas vão ficar para Netflix, para Amazon TV, para Disney, para quem você quiser assistir. Menos para Globoplay. E o projeto ele é amplo. Tá, gente? Ele engloba tudo que é plataforma, qualquer geração de conteúdo. Então a gente está falando de YouTube. Como o YouTube vai tomar uma mordida, né, de tributos, né, vai morder o orçamento deles, provavelmente o que vai acontecer? Eles vão remunerar menos os seus geradores de conteúdo. Então a monetização, o pessoal que cria conteúdo vai receber menos. Né? Ou então, se for um serviço pago, vamos supor aqui o Twitter, que cobra uma mensalidade de R$60 para quem quiser o selo verificado azul. Provavelmente isso daí pode aumentar. Porque o dinheiro não nasce em árvore. Tudo que chega para uma empresa, a tendência dela é mandar para o consumidor final. No caso, eu e você. E além disso, pode falar. Acho que tem uma coisa que você está falando que eu acho importante a gente frisar, que é o seguinte, Eduardo. Vamos lá. Hoje você tem, na minha época, a gente fazia novela e ganhava a sua vida de publicidade, né? De festa, daquilo que a gente fazia com aquilo ali. Isso custava uma fortuna para fazer uma novela. Hoje, um influencer, sozinho, com seu celular, ele consegue subsidiar a sua vida, ele consegue ganhar muito dinheiro, consegue ter um alcance muito grande nas suas redes sociais. Milhões de pessoas seguem aquele cara. Através dessa proposta, com essa proposta concretizada, a Ancine, que eu conheço muito bem, inclusive
As pessoas que estão lá foram nomeadas por mim e são pessoas excelentes. Não há uma crítica à cúpula da Ancine. São pessoas muito capazes, são pessoas muito bons profissionais. Mas a Ancine, Eduardo, ela vai funcionar um pouco. Eu não gosto de falar isso porque fica parecendo que é uma avaliação só nossa, mas vai funcionar um pouco como o Ministério da Verdade. Ela vai ali dizer assim, ó, esse aqui pode receber financiamento, esse aqui não. Entendeu? Por quê? Porque ela vai estar obedecendo regras que vão estar em lei. Vai estar na lei. Então, se um grupo religioso quer fazer uma peça evangélica na cidade tal, ou quer fazer um filme sobre a história de Paulo, não vai ser essa a prioridade. A prioridade está ali, ó, na minoria identitária, que é o que a gente está vendo no mundo. É o que a gente está vendo no mundo. Hoje, Eduardo, já é difícil a gente entrar num bom streaming e achar uma série, um filme que você goste, porque eles já estão lotados de agenda. Essa é a verdade. Já existe. Agora, quando um governo quer se meter dessa forma, decidindo o que é bom e o que é ruim, o que é legal e o que é ilegal, e financiar com dinheiro da própria indústria uma minoria e dizer que você vai ser obrigado a assistir conteúdo brasileiro, cara, você está emburrecendo a própria cultura. Quando o cara está fazendo um filme, ele quer se esmerar para que aquele roteiro, para que aquela fotografia, para que aquela direção, para que os atores conquistem o público. E conquistando o público com talento, aquele filme vai obter sucesso financeiro. Da forma com que eles estão fazendo, significa que eles vão continuar pagando, financiando esse cinema, nesse caso, identitário de minorias, e vão obrigar as grandes produtoras de conteúdo a exibir essa ideologia, essa agenda na sua primeira página. Então, assim, a gente tá... Acho que as pessoas não têm a consciência que nós temos, Eduardo, porque você é um cara que acompanhou muito a cultura comigo. As pessoas não têm. O que a Globo está querendo com isso é voltar ao monopólio, voltar aos belos dias em que a Globo era o padrão de qualidade. Mas eu sinto dizer para a Globo, isso acabou. Isso aí é um castelo construído em cima do vento. A população não é mais burra. Você não vai obrigar ninguém a assistir um filme brasileiro do fulano de tal sem graça, porque ele está sendo obrigado goela abaixo. Ele vai ser pago, essas pessoas vão viver disso, mas não significa que a população vai consumir obrigatoriamente. Uhum. Acabou esse tempo. Eu estou vendo aqui muita gente falando, eu não assisto Globo tem um tempo, etc. Pessoal, você que está me assistindo aí, eu vou fazer, eu também. Vou falar para você, vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Quem quiser me responder nos comentários, responde aí. Vocês assistem futebol? Vocês assistem o Brasileirão? Beleza. Se chegar no momento em que um pacote do Brasileirão estiver sendo vendido por R$ 99,00 pelo Globoplay e estiver sendo vendido a R$ 129,90 na Warner, você vai comprar qual? Porque a Globo, ela vai pagar menos tributo, ela vai ter condição de oferecer um produto a um preço mais barato. Os concorrentes não. Os concorrentes vão ter uma carga tributária maior sobre o ombro deles. Vocês conseguem entender? Aí você vai lá, vai de repente só assistir a final do Paulistão, do Brasileirão, do Campeonato Carioca, seja lá qual campeonato que for. E aí vai ser dragado para dentro de uma Globoplay dessa. Na propaganda, você vai ser bombardeado com informação da lacrosfera. E assim, talvez você que está me assistindo aqui, não, porque você segue o Mário Frias, segue o Eduardo Bolsonaro, você não vai ser uma presa fácil para isso, provavelmente. Mas o cara que está lá na casa dele, no interior, né, ou mesmo numa grande cidade, que não tem noção da política, que não acompanha, de repente ele vai ver uma propaganda do governo. Vai ver lá o Paulo Pimenta, né, no meio da enchente lá no Rio Grande doSul, mas já pô, cara, os caras do governo aí, ó, metendo a mão na massa, olha que legal. Maria do Rosário caminhando pela rua de Porto Alegre. É isso que eu estou falando. Vocês viram autoridades altas desse governo no mesmo tweet, não quero ter nem vergonha, no mesmo tweet que ele fala das atitudes que eles estão tomando com relação à enchente lá no Rio Grande do Sul, no mesmo eles falam, pessoal, não esquecer de tirar o título de eleitor. Os caras não têm vergonha nenhuma. E para finalizar, antes de passar para o Mário, aqui para as considerações finais, quando você olhar a excelentíssima PhD Daniela Lima falando na Rede Globo, aquelas asneiras, brigando com a realidade, ela não é burrinha não, gente. Não. Ela está fazendo, sabe o quê? Ela está gerando crédito da Globo para a Globo falar com o governo Lula e o governo Lula mandar essas pautas aqui para dentro. Fala aí, Mário. Eduardo, eu quero
aproveitar esse momento aqui com você, cara, para dizer o seguinte: não se iludam. Porque eu sou de uma geração que a gente acabava de jantar e assistia o Jornal Nacional. E Também. se você tirasse o som da sua televisão, você ia ouvir o plim-plim das outras televisões do seu bairro. Tá? Isso existiu no Brasil. Mas isso acabou. A Globo não tem como segurar a água. Agora, o que mais me chama a atenção, Eduardo, é que, para quem não sabe, as redes sociais são a nossa única oportunidade para mostrar o que a gente faz, de fato. E não, ou vocês esperam que eu vou ligar para a Natuzaneri e pedir para ela dar uma notícia boa sobre o governo Bolsonaro. Eles já se posicionaram. Isso está descarado. E esses caras trabalham dessa forma. Infelizmente, essa tragédia no Rio Grande do Sul nos comove, porque nós somos cristãos. A tristeza dos caras me comove. Mandei caminhão de alimento, você mandou. A gente está em contato com o Zuco, com os deputados, com o Marcel Von Hatten, com pessoas que a gente sabe que são gaúchos, que são de fibra e que estão lá trabalhando. Mas esses caras, a frieza desses caras é de um nível que o que eles enxergam é oportunidade. Porque quem está vendo o salvamento de uma criança, de uma senhora, e está nesse mesmo tempo falando sobre tirar o título de eleitor, é porque já não tem mais humanidade nenhuma. Nós não estamos lidando com um grupo de pessoas que tem as mesmas relações com a vida que nós temos. Nós temos que entender, de uma vez por todas, que o interesse único deste governo é permanecer no poder, eternamente. Eles não querem acabar com o Congresso. Não é isso. Eles querem um Congresso que não fale. Eles não querem que o Eduardo Bolsonaro esteja no plenário. Eles não querem que o Mário Frias esteja no plenário. Mas eles querem que o plenário continue. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, com a arma que nós temos, tudo bem, foi acatado o pedido de urgência, mas vamos trabalhar nesta rede social enquanto nós podemos. Vamos incomodar de maneira educada e ordeira, como nós somos. O presidente Bolsonaro sempre fala isso. Não houve uma manifestação em que houve quebra-quebra. É muito estranho esse quebra-quebra todo. Não tem a ver com a gente. Mas cobrem. Usem as redes sociais hoje, através do Eduardo, através do Mário, através dos deputados de direita, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Brasil inteiro, para dizer para esses caras: o povo brasileiro não quer ser censurado. Nós não somos burros. Nós queremos ter a liberdade de expressão, de pensamento, para exercer o nosso poder divino, de estar vivo e ter liberdade de expressão. Lutem, não vamos desistir. Beleza. É isso aí, pessoal. Foi só o primeiro capítulo, mas tem mais coisa vindo pela frente aí. Ainda que seja amanhã, vamos espalhar essa mensagem, vamos falar para o maior número de pessoas possível, tá? Os artigos da lei aqui, eu vou deixar no stories do meu Instagram, coloquei no meu Twitter também, fiz um pequeno texto falando ali como é que funciona de maneira genérica a questão do projeto, né? Na verdade do relatório do projeto 88 e 89. E a gente sempre tem que expor. O primeiro passo é sempre expor, tá? Essa exposição, ela vai gerar indignação, vai gerar uma resposta, as pessoas vão cobrar os seus parlamentares, e Deus queira ocorra igual aconteceu no passado recente com o PL 2630, onde eles sentiram a temperatura, viram que não ia dar para aprovar e retiraram, né? Espero que aconteça a mesma coisa com esse projeto, até porque, né, essa nova tributação aqui, vocês conseguem imaginar quanto por cento disso aqui vai, por exemplo, para uma tragédia, né, igual está acontecendo lá com os gaúchos, ou, Zero. né, para quem realmente precisa. Um abraço, Mário. Fica com Deus. Obrigado. Meu irmão.